O dia do julgamento está chegando? Você está preparado? Apocalipse revela boas novas de como Jesus salva nosso mundo agonizante. Nesse episódio intitulado A Advertência, vamos estudar 3 mensagens angélicas que especificamente preparam-nos para os eventos finais que estão prestes a acontecer. Certifique-se de se inscrever neste canal e clique no sino de notificação para ser notificado sobre meus próximos vídeos. Meu nome é Cami Utman e Desbloqueando Profecias da Bíblia começa agora. O caos está aumentando em todo o mundo. Divide-se em política e uma pandemia mundial que está varrendo nosso globo. Estamos caminhando para uma nova ordem mundial. O que vai acontecer a seguir? Junte-se à palestrante internacional Cami Utman em uma jornada para revelar a verdade da Bíblia e descobrir as principais respostas para as perguntas bíblicas. Nas viagens de Cami ao redor do mundo, ela documentou milagres incríveis, enfrentando situações de vida e morte. Junte-se a nós para desbloquear Profecias Bíblicas 2.0, que irá demonstrar como Deus nos deu diretrizes para navegar com sucesso pelo que está por vir. Juntos, veremos como a profecia bíblica está sendo cumprida mais rápido do que nunca e como podemos ter esperança para o futuro. Olá, meu nome é Cami. Obrigado por se juntar a mim para desbloquear profecias da Bíblia. Talvez esta seja a sua primeira vez. Não se preocupe, você pode acessar awr.org/Bible e assistir a todos os programas anteriores. Certifique-se e confira nossos muitos recursos interessantes novamente em awr.org/Bible. Ou você pode clicar no link abaixo, onde você tem a oportunidade de se inscrever em nossa escola bíblica online, faça uma pergunta sobre a Bíblia ou envie um pedido de oração para a nossa equipe. Além disso, adoraríamos ouvir você no chat. Então deixe um comentário ou faça uma pergunta lá. Na noite passada, estudamos sobre os sinais que nos alertam do que vai acontecer logo antes da segunda vinda de Jesus. A Bíblia nos mostrou o quão perto estamos dos momentos finais por sinais dados na religião, política, natureza e sociedade. Esses sinais apontam para o surpreendente retorno culminante de Jesus. Mais importante, nos informa que agora é a hora para se preparar para o retorno de Jesus. É por isso que desbloquear as profecias da Bíblia é uma série tão importante. Eu espero que você se comprometa a assistir cada uma dessas 14 apresentações. Vamos orar juntos? Então, vamos direto ao nosso assunto, a advertência. Querido Pai Celestial, Senhor, obrigado por nos amar tanto que nos deu um aviso nas Escrituras para nos preparar, não para nos assustar, mas para apenas nos avisar, Senhor. Nos torne agudamente conscientes dos tempos em que vivemos. E abra nossos corações aos seus ensinamentos esta noite, Senhor, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Hoje entramos no livro de Apocalipse. É considerado por muitos um livro misterioso. Ao longo do século, alguns temeram sua mensagem. Na verdade, o livro foi proibido de ser lido em certos círculos cristãos. Mas não devemos temer este livro. Apocalipse literalmente significa ser revelado. Esta noite a mensagem será revelada, uma esperança como nada que você já experimentou antes. Jesus predisse como os eventos finais deste mundo acontecerão. Podemos confiar que é isso que vai acontecer? Com certeza, amigos. Deus cumpre cada uma de suas promessas que nos fez. Ele está voltando em breve para o planeta Terra, para reclamar seu povo. Como é emocionante sentir a proximidade de nosso resgate cósmico deste mundo, de incerteza e de dor. O sinal final que Jesus nos dá é que o Evangelho será pregado para todo o mundo. Como podemos ver, amigos, hoje o Evangelho ultrapassa todas as barreiras, através do rádio, televisão, da internet. Deus está alcançando as pessoas de todas as maneiras possíveis agora. Tive o privilégio de viajar pelo mundo, documentando as mudanças milagrosas na vida de pessoas, homens e mulheres carregando o fato do pecado e da culpa e ser libertados e perdoados pela notícia do Evangelho. Eu vejo o Evangelho sendo pregado por todo o mundo, em primeira mão. Aqui está uma história de como o Evangelho pode se espalhar rapidamente. Deixe-me falar sobre Barbie, uma mulher holandesa africana, vivendo em uma fazenda isolada. Ela recebeu mensagens da Bíblia em áudio em seu celular. Essas importantes verdades do Evangelho mudaram sua vida. Ela aprendeu a urgência do nosso dia a dia e que Deus tem 3 mensagens específicas para dar ao mundo, agora, em nossa geração, sobre o tempo do fim.
Porque sua confiança no amor em Jesus estava crescendo, ela foi compelida a compartilhar o que estava aprendendo com toda a sua aldeia. Veja, você não pode esconder a verdade uma vez que você a conhece. Tem que ser compartilhado. Ela mesma tinha apenas um estudo à frente dela, mas compartilhou o que sabia à medida que avançava. Os moradores começaram a responder positivamente, pedindo para estudar mais a Bíblia como um grupo. Então, dezenas de vizinhos dela vieram estudar com ela sob uma grande árvore em seu jardim. Um dia, Bárbara estava trabalhando em sua casa, quando ela ouviu muito barulho lá fora. Ela ficou surpresa com aquele grupo desconhecido de pessoas reunidos fora de sua casa. Ela não conseguia acreditar. Foi então que um homem entrou e se apresentou como Upa. Ele, junto com 50 pessoas da aldeia, havia caminhado 37 milhas. São 60 quilômetros até a propriedade de Barbie. Eles demoraram um dia todo para chegar lá. Upa exclamou com lágrimas nos olhos: percorremos todo esse caminho para aprender mais sobre Deus e sua verdade. Você vai compartilhar conosco? Agora, no ano passado, Barbie e seu marido, Dres, construiu uma estrutura de igreja em sua propriedade. Agora, mais de 100 pessoas se juntam semanalmente para aprender mais sobre o amor e a instrução de Jesus. Por causa do entusiasmo de uma mulher em compartilhar. Pense em todas as pessoas que agora conhecem o Senhor. Amigos, quanto Deus nos ama, temos a evidência de seu amor. Você vê a maior expressão desse amor enviando seu Filho, Jesus, que voluntariamente veio a esta terra para pagar o preço do pecado por mim e por você. Deixe-me compartilhar um texto favorito, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus daria sua vida por nós? Porque Ele nos ama muito. Então, por que Jesus teve que morrer por nós? Bem, isso nos diz Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo não tinha pecado, mas mesmo assim aceitou nossa penalidade. 2 Coríntios 5,21 diz: para Ele, que é Deus, o fez, que é Jesus, que não conheceu o pecado, para ser pecado para nós. Você percebe que quando Jesus entrou no temido jardim do Getsêmani, Ele permitiu o peso de nossos pecados, os pecados de todo o mundo, para quase esmagá-lo? Você pode imaginar o que isso realmente inclui? Cada estupro, assassinato, mentira, traição, tortura, abuso, a mais imunda das imundícies, o Cordeiro branco puro, Jesus, leva tudo. Cristo se vê zombado, humilhado e até mesmo pregado em uma cruz degradante. Ele está enterrando dentro de si a horrível realidade de sua culpa e a minha, de sua vergonha e a minha. Jesus está assumindo todos os dedos acusadores do universo, apontando para Ele como a razão singular do pecado, enquanto vamos livres com inocência. Jesus faz uma oração que tem você e eu bem no centro dela. Pai, se há alguma maneira de sair disso, por favor, deixe-me ir livre. Mas se não, se é isso que é preciso para salvar a humanidade, então sua vontade será feita. No Antigo Testamento, os israelitas sacrificavam animais para o perdão de seus pecados, que apontava para Jesus, que tinha vindo para lançar sangue na cruz pelos pecados de todos. Os serviços do santuário no Antigo Testamento foram concebidos para nos ensinar o plano da salvação de Deus. Cristo viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus e exemplificado em seus relacionamentos e ações para com os outros o amor infinito e perfeito de Deus. O Senhor desfez no deserto o que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden. Embora tentado por Satanás no deserto, depois de um jejum de 40 dias, Jesus permaneceu fiel e leal à palavra de Deus. Cristo também obteve vitória onde Israel havia falhado. Jesus cita Deuteronômio para combater Satanás, o tentador. Isso é Antigo Testamento, amigos. Você vê como Jesus usa as Escrituras. Antigo Testamento e Novo Testamento andam juntos. A vitória de Cristo e sua vitória de perfeita obediência são acreditados em favor daqueles que o aceitam como Salvador.
Você quer que a vida dele seja acreditada pela sua? Capacitado por uma vida de perfeita obediência ao Pai, Jesus ofereceu-se como Cordeiro de Deus irrepreensível, que tira o pecado do mundo. E como Martinho Lutero expressou tão lindamente, ele fez da sua justiça a minha justiça. E meu pecado, seu pecado. Se ele fez do meu pecado o seu pecado, então eu não o tenho e eu estou livre. O amor de Cristo na cruz é mais do que um evento histórico, localizado no passado. É significativo que Paulo falou de Cristo, não como Jesus que foi crucificado, mas Jesus que é o crucificado. Ele está vivo, amigos. E por sua ressurreição, Jesus venceu a morte, derrotou as forças do mal e obteve justiça para nós. Sua ressurreição tornou-se uma garantia de nossa futura imortalidade. Porque ele ressuscitou, podemos viver para sempre. Jesus forneceu a força motriz para nós andarmos em novidade de vida. É somente por causa dele que podemos nascer de novo. Por causa de seu grande amor por nós, ele fez o sacrifício final que pagou em nosso nome. Deus está fazendo tudo o que ele pode para nos avisar, para que estejamos preparados para o que está por vir. Vamos nos lembrar de nosso tema. Se está na Bíblia, eu acredito. Se discordar da Bíblia, então não é para mim. Juntos, vamos dar uma olhada no aviso encontrado nessas profecias bíblicas urgentes do livro de Apocalipse, que Deus deu especialmente para a nossa geração. Como vimos ontem à noite em Mateus 24, os sinais dos tempos do fim estão aumentando em frequência e intensidade. A mensagem de Deus para os últimos dias é revelada em Apocalipse. Ele sempre envia um aviso para preparar seu povo para grandes eventos mundiais que afetam seu destino eterno. Na verdade, existe um padrão bíblico. Isso é tão emocionante descobrir esta noite. Um Deus amoroso convida homens e mulheres a serem salvos antes da próxima calamidade. Ele nos persegue desde Gênesis até o Apocalipse. Vejamos alguns exemplos agora. Deus instruiu Noé a preparar homens e mulheres para a vindoura destruição do mundo pela água. Ele ansiava que as pessoas fossem salvas, para não serem destruídas pelo dilúvio. Deus tem um coração tão grande e uma paciência tão incrível, que ele pediu a Noé para alertar sobre a condenação iminente e deu ao povo 120 anos para decidir. Isso são 120 anos de misericórdia, 120 anos de graça, 120 anos de amor em apelos. Não é incrível que misericórdia e avisos sempre correm os principais eventos bíblicos? Deus enviou o dilúvio somente após os habitantes dos dias de Noé rejeitarem a mensagem de misericórdia. Ficou claro quem eram os verdadeiros seguidores de Deus. Aqui está outro exemplo. Deus ilustrou o mesmo padrão nos dias de José. Ele revelou que uma fome estava chegando à terra do Egito. Mas antes que a seca acontecesse, ele levantou um homem com o nome José, para não apenas ser o mensageiro de advertência, mas também para ajudá-los a se preparar para a devastação que se aproximava. Deus não deu a Faraó e aos egípcios apenas 7 dias para se preparar para a fome. Ele não o fez lutar para ficar pronto. Não, ele graciosamente deu-lhe 7 anos de aviso, para se preparar para os 7 anos de fome que viria a seguir. Ele aconselhou o Faraó a armazenar o excedente de grãos, e então os celeiros estavam transbordando e cheios até a borda. Então, mais uma vez, Deus salva aqueles que seguem seus comandos. Deus viu quem seguiu suas instruções. Este padrão foi repetido várias vezes em todo o Antigo Testamento. Deus envia seus profetas para alertar Israel antes da desgraça iminente. Eu simplesmente amo isso. Agora, no Novo Testamento, Deus chamou João Batista para preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. João pregou a verdade poderosa e chocante para chamar a atenção para a em breve chegada do Filho de Deus. A Bíblia descreve João como uma voz clamando no deserto para preparar as pessoas e preparar para o Senhor. Nosso Deus é consistente e fiel. Podemos confiar no significado do que Ele diz. Quando Ele nos dá um aviso, podemos acreditar em Sua palavra. Então vamos fazer isso enquanto estudamos essas 3 mensagens angélicas para nos preparar para uma grande sacudidura do mundo que está por vir. Mais uma vez, Deus verá quem são seus verdadeiros seguidores. No último livro da Bíblia, Apocalipse, Deus nos deu um aviso que é tão importante para nós.
entender nos dias de hoje como era nos dias de Noé, de José e João Batista. Vamos ler a profecia do tempo do fim, Apocalipse capítulo 14, diretamente da Bíblia. Veremos que é proclamado por 3 anjos. Vamos começar com a mensagem encontrada em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Então vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar àqueles que habitam na terra, para cada nação, tribo, língua e pessoas, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem urgente de Deus dos últimos dias é retratada como sendo rapidamente carregada por anjos até o confim da terra. Isso é universal, amigos, indo para todas as nações, parentesco, língua e pessoas, para nos preparar para a última hora da terra. Esta mensagem urgente contém o Evangelho eterno. E o que é isso? O Evangelho é a boa notícia que, por meio de Jesus, nossos pecados podem ser perdoados para que tenhamos vida eterna no céu. Nossa culpa pode desaparecer e podemos experimentar a verdadeira alegria nessa vida. O Evangelho também é a boa notícia de que as garras do pecado em nossas vidas pode ser quebrada. E por meio de Jesus podemos ser libertos. Vamos deixar o apóstolo Paulo descrever este Evangelho um pouco mais. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras, e que ele foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia. Vejamos 4 pontos a respeito do Evangelho eterno. Número 1. Cristo Jesus morreu por nossos pecados. O Evangelho está centrado na morte de Cristo. Nossa esperança está ancorada na cruz de Jesus. Nossa fé depende do que Jesus fez por nós, não o que fazemos por nós mesmos. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, pela fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente e Deus está oferecendo isso para você agora. Número 2. Cristo viveu uma vida perfeita. O registro da vida perfeita de Cristo é colocado no lugar dos registros pecaminosos de todos que o aceitam. Ele era perfeito. Somos imperfeitos. Por meio de sua justiça perfeita, estamos diante do trono de Deus completos nele, para que, quando Deus, o Pai, olha para nós, ele só veja Jesus. Embora seus pecados sejam tão escarlates, eles serão brancos como a neve. Número 3. Cristo ressuscitou dos mortos. Jesus não apenas morreu por nós, ele vive por nós. Podemos levar a ele todos os anseios e desejos de nosso coração. Podemos ir a ele com todas as nossas fraquezas e pecados. Podemos trazer a ele tudo que perturba e nos confunde. Nosso Deus ressuscitou da sepultura. Nosso Deus não é feito de pedra que se despedaça. Ele está vivo. E ponto número 4. Jesus ascendeu ao Pai. Isso é importante, porque todos os líderes políticos mundiais morrem. Nabucodonosor está morto, Alexandre o Grande está morto, César, Napoleão, Hitler, Stalin, estão todos mortos. Mas Jesus está vivo. Ele ascendeu ao Pai 2000 anos atrás e está no céu, neste exato momento. Ele sabe o seu nome, meu amigo. Ele entende suas necessidades. Você sabia que ele deseja ouvir suas orações pessoais? Seu maior desejo é salvá-lo para o seu reino. O Evangelho eterno é Jesus, e ele é a resposta. Ele continua a perdoar indefinidamente. Jesus ainda muda vidas. Testemunhei isso nos olhos de prisioneiros no corredor da morte. Uma vez que ele entendeu o amor de Jesus e o que ele é, ele aceitou Jesus em sua vida. E ele agora tem a esperança de uma vida eterna além dessas grades. E eu vi isso em todo um acampamento rebelde comunista, que depuseram suas armas e se juntaram a nós em adoração, terminando com uma bela cerimônia batismal. E enquanto no Nepal, nas montanhas do Himalaia, minha equipe de vídeo e eu caminhávamos para visitar uma aldeia cristã recém-batizada, e eu pessoalmente observei um ex-feiticeiro novo que encontrou alegria no poder de Jesus. Ele reconheceu que seus lances vazios e poções inúteis não eram páreo para o Rei dos Reis. E eu amo o nosso documentário de uma jovem
que deixou a segurança de sua aldeia na montanha para tornar-se grande na cidade. Ela foi enganada para a prostituição e ficou presa na desesperança. Por incrível que pareça, um pequeno rádio foi dado a ela como pagamento de uma noite. E é assim que ela aprendeu sobre Jesus, seu salvador pessoal e seu perdão de cura. Esperança e força cresceram dentro dela. E ela escapou dessa vida e agora está vivendo livre, como uma filha de Deus. Amigo, Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Ele é o cavalheiro final. Então, ele deve convidá-lo para entrar em seu coração. Ele carregará seus fardos e lhe dará paz de vida eterna. E ele torna isso disponível para todos. Ele quer que todos nós saibamos sobre seu poder de cura e graça. E é por isso que devemos contar ao mundo inteiro. Assim como aprendemos em Mateus 24:14. O Evangelho será pregado por todo o mundo antes que Jesus venha. Cada indivíduo terá a oportunidade de responder à ação que Deus está realizando em sua própria vida. Ele está protegendo, promovendo e nos perseguindo constantemente. O Rei do Universo está procurando sua atenção. Você pode acreditar nisso? Ele está querendo estar perto de você e ouve os desejos de seu coração. Agora que revisamos o que é o Evangelho eterno, vamos agora voltar para a mensagem do primeiro anjo. Apocalipse 14:7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que significa temer a Deus? Temer a Deus significa respeitá-lo, ou reverenciá-lo, obedecendo aos seus ensinos. Eclesiastes 12:13 diz: vamos ouvir a conclusão de todo o assunto. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Provérbios 3:1 diz: meu filho, não se esqueça da minha lei e deixe seu coração guardar os meus mandamentos. Em uma era de imoralidade declinante, Deus está nos chamando de volta à obediência à sua lei. Ele está nos chamando para guardar seus mandamentos. Apocalipse 14:12 descreve o povo de Deus no tempo do fim dessa forma. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Este é o chamado à obediência. Obediência é uma verdade negligenciada em alguns círculos cristãos hoje. Muitos cristãos enfatizam a graça gratuita sem prestar atenção à importância da lei de Deus. Agora, o que é a lei de Deus? É um reflexo do caráter de Deus explicado em seus 10 mandamentos. Ele quer que sejamos como Ele, que vivamos em paz e harmonia. Então, quando guardamos sua lei, é do nosso interesse para uma vida melhor. Em segundo lugar, é um chamado para dar glória a Deus. O que significa dar glória a Deus? Significa honrá-lo em nosso estilo de vida. A mensagem de Deus para o último dia está nos chamando para honrar a Deus e como tratamos nossos corpos. Isso inclui o que comemos, bebemos, vivemos. 1 Coríntios 10:31 diz, portanto, tudo que você come ou bebe, ou o que você faça, faça tudo para a glória de Deus. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente seus corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu serviço razoável. Nossos corpos são templos do Deus vivo e pertencem a Ele. Ele também nos apela para dar-lhe glória e honra em todos os aspectos de nossas vidas. Apocalipse 14:7. E adore aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de água. Quem somos chamados a adorar? Nosso Criador. Isso faz sentido. Em uma era de evolução, quando milhões se despedem da ideia de um Criador, Deus, Apocalipse 14:7 apela para que o adoremos. Quem fez o céu e a terra? A própria base da adoração é o fato de que Deus nos criou. Apocalipse 4:11. Você é digno, Senhor, para receber glória e honra e poder, porque você criou todas as coisas, e por sua vontade elas existem e foram criadas. O conflito final entre o bem e o mal enfoca a questão da adoração, e especificamente quem adoramos? O Criador ou os ensinamentos feitos pelo homem? O Criador ou a besta? Nos chama de volta para aceitar o sinal de lealdade de Deus, ao invés da marca da besta. Através da mensagem do primeiro anjo, descobrimos como cristãos o que devemos fazer. Obedecer a Deus e dar-lhe glória em nosso estilo de vida.
Nós descobrimos por que devemos fazer isso. É porque Ele é o Criador. Ele nos criou, por isso é digno de nossa lealdade. Agora vamos descobrir por que esta mensagem é extremamente importante. Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. A mensagem final do Apocalipse não diz a hora do julgamento de Deus chegará. Não, chegou. Será que estamos vivendo uma hora de julgamento? Será que os destinos de toda a humanidade logo serão resolvidos pelas escolhas que agora estamos fazendo? Antes da vinda de Jesus, o julgamento final do céu determinará a recompensa de cada pessoa antes que ele venha. O Apocalipse é um livro sobre escolhas eternas. Apocalipse 22, verso 12, nos mostra isso. E eis que venho rapidamente, e minha recompensa está comigo, para dar a cada um, de acordo com seu trabalho. Se Jesus está vindo para distribuir suas recompensas, deve haver um julgamento antes de seu retorno. Apocalipse 16, 7. Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus julgamentos. Veja, Deus nunca comete um erro. Tribunais e juízes terrestres cometem erros, mas nosso Rei soberano nunca comete um erro. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Você pode contar com ele para ser justo. Apocalipse revela que todo ser humano vivo, quando vier Jesus, já tomou sua decisão final, a favor ou contra Cristo. Apocalipse 22, 11. Aquele que é injusto, seja injusto ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, seja justo ainda. Quem é santo, seja santo ainda. O Cristo do Apocalipse está apelando para você esta noite. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você viva em seu reino para sempre. E ele não pode suportar a ideia de você estar perdido. Mais do que qualquer outra coisa, ele deseja estar com você para sempre em seu reino. Então ele enviou esta mensagem urgente para você em Apocalipse 14. Vamos resumir esta mensagem vital do primeiro anjo. Este é um chamado para aceitar o Evangelho eterno, para dar glória a Deus em nossas vidas e também um lembrete para adorar o Criador. Este é o apelo de Deus por compromisso, obediência e lealdade. Em seguida, o segundo anjo revela a verdade e expõe o erro. Aqui está o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 14, verso 8. E outro anjo seguiu dizendo, Babilônia caiu, caiu, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beber do vinho da ira de sua fornicação. No livro de Apocalipse, Babilônia representa a confusão espiritual. Assim como Deus confundiu as línguas na Torre de Babel, no fim dos tempos, ensinamentos feitos pelos homens com base na tradição traria confusão para a igreja cristã. O segundo anjo anuncia que todos os sistemas feitos pelo homem não vão resistir à crise final. Falsas doutrinas entrariam na igreja através do sistema religioso falso chamado Babilônia. Deus está chamando o seu povo hoje de volta à sua palavra, a Bíblia, que é o fundamento da fé cristã. Jesus disse em João 17, 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A questão central sobre a marca da besta é a adoração. Fiquem ligados, amigos, porque vamos mergulhar mais fundo nos detalhes da Babilônia e a marca da besta, nos próximos programas intitulados A Prostituta e a Marca. Os avisos dos anjos contra receber a marca da besta é um dos mais sérios de toda a Bíblia. Você não vai querer deixar de ouvir detalhes sobre isso. Agora vamos ver o início da mensagem do terceiro anjo em Apocalipse 14, 9. Então um terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, ele mesmo também beberá do vinho da ira de Deus. Esses três anjos concluem com uma descrição daqueles que são fiéis no tempo do fim. E quais são as características principais destes que estão prontos para a vinda de Jesus? Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Vamos resumir? Apocalipse 14, 7 é um chamado para a adoração verdadeira, adorando o Criador. Apocalipse 14, 9 é uma advertência contra a adoração falsa.
Apocalipse 14:12 apresenta os verdadeiros seguidores de Deus. Amigos, a questão é a adoração. Deus terá um grupo de pessoas que o adoram como Criador e Senhor, guardando todos os seus mandamentos. A mensagem de Deus nos últimos dias nos avisa contra os enganos do diabo no tempo do fim. O principal objetivo de Satanás é mexer com os mandamentos de Deus. As mensagens dos 3 anjos são as mensagens finais de advertência ao mundo. Essas mensagens garantem que todos tenham uma chance de escolher entre o reino de Deus e o reino da terra, o reino de Satanás. Quando as mensagens chegarem a todos, Cristo voltará para libertar e resgatar seu povo. Jesus nos disse essas coisas não para que fôssemos perturbados, mas para que não saiamos enganados e para que trabalhássemos arduamente para compartilhar suas mensagens urgentes. Agora é hora de reflexão séria, não de medo. Com marcadores de profecia ao redor, hoje é o dia de vigiar como servos fiéis e sábios para o retorno de Cristo. É um apelo para se render completamente a Deus e comprometer nossas vidas para seguir sua vontade. Qual é o desejo de Deus para seu povo para o tempo do fim? É um coração leal a Ele. É uma obediência voluntária a Ele. É entregar nossas vidas a Ele. Havia uma preciosa menininha loira com uma doença rara. Para viver, ela precisava urgentemente de uma transfusão de sangue. Depois de muita pesquisa, foi descoberto sua única esperança de sobrevivência era receber uma doação de sangue de seu irmão gêmeo. Não só porque os irmãos tinham o mesmo tipo de sangue, mas também porque ele mesmo havia sobrevivido à condição de que ela sofria. Seu sangue continha o anticorpo e isso poderia salvar a vida de Judge. Quando o Dr. Brad perguntou ao menino se ele concordaria em dar o sangue por sua irmã, ele estava inicialmente hesitante. Ele pensou muito, mas quando o médico explicou a ele que era a única maneira de salvar a vida de sua irmã, os olhos do menino se encheram de lágrimas e ele disse, sim, ele iria até o fim. A transfusão prosseguiu. Os 2 irmãos deitaram lado a lado na cama do hospital, de mãos dadas durante o tratamento. O médico ficou aliviado ao ver a cor retornar no rosto de Judge. Quando o procedimento foi concluído, o menino de repente ficou muito solene. Seus grandes olhos azuis sérios olharam para o médico e sussurrou baixinho uma pergunta que o médico nunca esquecerá. Doutor, então, quando eu vou morrer? O bravo e altruísta irmão pensou que, com sua doação de sangue, ele estaria literalmente desistindo de sua vida para salvar a de sua irmã. Ele amava a sua irmã gêmea, ao ponto de que ele estava disposto a dar um sacrifício de sua vida para salvar a vida dela. O médico ficou surpreso e rapidamente o tranquilizou. Imediatamente esclareceu a ele que, é claro, ele não iria morrer. Em vez disso, agora ambos viveriam. Em contraste, agora eu quero contar a você uma história sobre um homem que voluntariamente desistiu de sua vida para estranhos indignos. O que é incompreensível é que você e eu temos o Rei Jesus, que morreu voluntariamente por não merecer você e por não me merecer, de uma forma tão terrível e degradante, a cruz. O que realmente significa morrer na cruz? A cruz é esta bela demonstração inegável de amor para todos os outros, mesmo seus inimigos. Jesus os colocou acima de si mesmo. Jesus prova que Deus ama cada membro da raça humana, mais do que sua própria existência, mais do que sua própria vida. Então Jesus disse, quando as pessoas olham para a cruz, eles vão encontrar um amor que vai atrair seus corações de volta para mim. Não terei que forçá-los, manipulá-los ou enganá-los. Eu simplesmente os amo. E por amá-los, dando minha própria vida, eles verão meu caráter, meu carinho. Simultaneamente, 2 coisas estão acontecendo na cruz. Satanás é vencido e os corações humanos são reconquistados para o reino de Deus. Colossenses 2,15, Paulo diz que a cruz desarma os poderes malignos. Foi aqui que Jesus fez um espetáculo público do diabo. Jesus está mostrando a todas as pessoas, a todos os anjos, a todos os outros mundos lá fora, que a forma que Satanás usa, a força e a coerção são defeituosas. Jesus prova que a verdade e o amor são mais poderosos
do que o mal jamais poderia ser. É assim que Jesus vence a guerra contra o reino das trevas. É assim que o caráter e governo de Deus é finalmente vindicado. A cruz foi totalmente inesperada. E é isso que adoro. Satanás acreditava que esta seria uma força por força, punho a punho. Mas o que aconteceu realmente é que ele foi flanqueado, superado e destruído. A vitória vem no momento em que Satanás pensa que ele alcançou a vitória matando Jesus de uma forma terrível, hedionda e demoníaca. É como se Satanás carregasse seu peito com orgulho apenas para receber simultaneamente o golpe da morte. Ele realmente acreditava que havia vencido, apenas para perceber no mesmo momento: eu perdi. O que aconteceu na cruz é o seguinte: amor e egoísmo ficaram cara a cara e o amor ganhou a vitória. Jesus ressuscitou, amigos, e é por isso que ele envia seus 3 anjos para nos avisar dos eventos, para nos preparar para a sua vinda, para ilustrar para nós mais do que o quanto ele nos ama. Hoje, ao ouvir a mensagem dessa apresentação, você está confortado e sente a necessidade de estar atento à advertência de Deus? Jesus deseja que você tome a decisão de segui-lo. Jesus diz em João 14, de 1 a 3, não deixe o seu coração perturbado. Você acredita em Deus, acredita também em mim? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas vou preparar lugar para você. Agora deixe-me fazer uma pausa. Isso é profundamente pessoal. Jesus está preparando um lugar para você. Então ele continua: e se eu for preparar um lugar para você, eu voltarei e receberei você para mim, para onde eu estiver, você esteja também. Jesus, o Rei do Universo, quer você com Ele para sempre. Então, onde quer que você esteja agora, assistindo ou ouvindo, você gostaria de responder: sim, Senhor, prepare meu coração, assim como você está preparando uma casa celestial para mim. Se este é seu desejo, clique no link abaixo para indicar que você está fazendo essa decisão esta noite, amigo. Vamos orar juntos. Pai do céu, obrigado por nos enviar as mensagens dos seus 3 anjos, nos alertando sobre o que está por vir e nos fornecendo a saída perfeita através do sacrifício do seu Filho Jesus. Senhor, prepare o coração de cada ouvinte agora mesmo para sua breve vinda. Que cada um de nós escolha atender ao seu aviso. Você é um Deus tão grandioso e misericordioso. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Amigos, não se esqueça, nossos instrutores bíblicos ao vivo estão agora para responder a qualquer pergunta. E lembre-se, você também pode se registrar para nossos estudos bíblicos online. Apenas clique no link abaixo. Muito obrigado por assistir. Junte-se a nós amanhã à noite para mais profecias bíblicas para desbloquear. Escolha o caminho de Deus. Boa noite, amigos. Obrigado por assistir. Se você quiser aprender mais sobre verdades da Bíblia, convido você a se inscrever abaixo. Além disso, clique aqui para assistir um dos meus vídeos favoritos. E clique aqui, canto superior esquerdo, para assistir a essa série na íntegra. Deus te abençoe.